Olha, gente, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza por ano mais de 300 milhões de doses de vacinas gratuitas para os estados e municípios. E sobre a importância da imunização, eu converso agora com a doutora Anne Mafra, que está aqui no nosso consultório. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso JTV UFMA. Prazer em recebê-la, doutora. Obrigada, agradeço o convite, espero poder contribuir com a informação sobre vacinação. Com certeza, doutora, a gente que agradece a sua participação. Doutora, atualmente o Programa Nacional de Imunizações oferece 19 vacinas para mais de 20 doenças, Agora, aquela pergunta que às vezes as pessoas quando vão se vacinar, encontram uma oferta de vacinas, aí se perguntam, é possível tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo? Vai dar uma complicação, alguma alergia depois? Sim. Antes de responder essa pergunta, é bom a gente entender que a gente tem dois tipos de vacinas, Sim. A gente tem as vacinas que a gente fala atenuadas, que elas são compostas por micro-organismos nocivos, Perfeito. Mas que são de estruturas mortas, Então, são vacinas que elas têm um poder reatogênico, imunogênico, um pouco menor, E tem as vacinas que são as atenuadas. Elas já são compostas por micro-organismos nocivos vivos, mas que são enfraquecidos, justamente para enganar o sistema imunológico, para convencer esse sistema imunológico que a gente está tendo uma infecção, quando na verdade a gente não está tendo. Então, com esse mecanismo, a gente consegue gerar anticorpos, que são as nossas principais células de defesa, e quando a gente tiver novamente algum contato com algum micro-organismo que cause doença, se a gente tiver esses anticorpos, a gente vai poder combater essas infecções. Então, respondendo sua pergunta, as vacinas inativadas, que são compostas por micro-organismos mortos, elas sim, você pode fazer várias doses ao mesmo tempo, na mesma oportunidade. E as atenuadas, tem algumas vacinas que você não pode. Por exemplo, a febre amarela com a tríplice viral. Isso, eu queria que a senhora desse um exemplo. E quando você for vacinar também, você sempre pergunta. Eu lembro uma vez que eu tomei, acho que foi a 4ª dose da vacina contra a Covid e uma de hepatite B, cada uma no lado do braço. Isso, Mas, por exemplo, a vacina de Covid, a gente tem vacinas que são por micro-organismos mortos, que é a Coronavac, e tem as que têm uma tecnologia melhor, que a gente já tem a vacina com a fabricação genética. Então, você pode fazer uma vacina que tem um micro-organismo morto, uma considerada inativada, junto com outra vacina, não tem problema. Inclusive, você pode fazer até no mesmo braço. Lógico que você tem que respeitar uma distância de 2,5 centímetros de cada aplicação. Perfeito. Sempre perguntar, gente. Agora, doutora, de acordo com o calendário nacional de vacinação no Brasil, existem vacinas que sempre precisam das doses de reforço, para garantir uma proteção contínua ao longo do tempo, como a vacina contra a Covid-19. Por que isso acontece? Depende da tecnologia que é fabricada a vacina, Então, se é uma vacina que ela produz uma resposta imunológica mais robusta, mais intensa, geralmente você vai precisar de 1 ou 2 doses para poder gerar uma resposta imunológica boa e te proteger. Mas algumas vacinas, você tem esses micro-organismos mais inativados, então você vai precisar de doses de reforço para poder garantir essa proteção. Perfeito. Gente, a doutora Anne Mafra, ela é médica alergista. Doutora, então como é que é possível a gente diferenciar reações alérgicas a vacinas de outros efeitos colaterais comuns? As reações alérgicas, você tem que lembrar que qualquer coisa que você use, medicamentos, vacinas, você tem a chance de fazer uma reação de hipersensibilidade, que é a famosa reação alérgica. Sim. Não é muito comum, na verdade são eventos raros, dentro de vacinação. As vacinas são consideradas compostos bem seguros por conta disso. Mas existem as reações que a gente fala, reações locais, que dentro de reações vacinais são as mais frequentes. Geralmente faz a vacina, sente dor local, às vezes sente febre, É um esperado, Qual é o conselho então, doutora, para quando tiver essas reações? Tem que procurar o médico a UPA logo, Mas está geralmente, em casa, fica naquela agonia, Isso, é uma preocupação dos pais, Exatamente. Às vezes eles querem pré-medicar, para evitar. O importante é você fazer a vacina e se tiver febre, dor local, você pode fazer compressa local, você pode medicar com um antitérmico, tá?
Na questão de reações alérgicas mais graves, que são bem raras, né? Você vai ter corpo vermelho, o lábio ficar inchado. Já são, as manifestações são mais agudas. Você pode ter o que a gente chama de urticária, que são surgimento de placas, né? Sim. Avermelhadas, que elas se disseminam pelo corpo, junto com mais alguma outra coisa, tipo tosse, vômito. Então, aí você tem um quadro que a gente chama de anafilaxia, que são as reações alérgicas mais graves. Nesse quadro, você tem que procurar um especialista, um alergista, porque você fez uma reação anafilática por algum componente da vacina, não necessariamente a vacina em si, o agente em si, porque você tem que lembrar que a vacina ela tem alguns compostos para estabilizar, que a gente chama de estabilizadores da vacina. Sim. Então, pode ser algum componente, alumínio, pode ser alguma proteína, algumas vacinas contêm leite, outras contêm ovo. Então, se o paciente é alérgico, tem que ter essa atenção, tá? Mas se você tiver uma reação grave, você tem que passar com um alergista. Procure logo, gente, uma unidade de saúde, porque dependendo de cada caso é diferente, tem casos que você pode até fechar a glote, né? Sim. Então, é preciso sempre ficar atento a esses sintomas, né? Depois que você for levar uma vacina. Doutora, existem pessoas que não podem se vacinar? Como é que funciona a imunização dessas pessoas? Tem, no caso de pessoas alérgicas? Bom, as pessoas alérgicas, né, você tem que identificar qual a alergia dessa pessoa para poder recomendar ou modificar essa vacina. Né? Porque antigamente falava, tem alergia a leite, não pode tríplice viral. Pode sim, hoje a gente já tem vacinas que não tem o componente leite na tríplice viral. Então essas orientações elas são importantes. Inclusive na questão do ovo, né? O paciente que ele tem alergia a ovo, hoje a influenza ela contém traços de ovo, mas é uma vacina que é recomendada, mesmo no paciente, gripe, né? Isso, mesmo no paciente anafilático, mas diferente, a febre amarela já é uma vacina que ela já tem mais quantidade, então você vai ter um protocolo específico para esses pacientes. Nos pacientes que são considerados imunodeficientes, que são pacientes que têm problema no sistema imunológico, são pacientes mais especiais, você tem um esquema de vacinação adaptado para eles, né? Geralmente a gente não recomenda vacinas de vírus vivos, né? E você tem que ter um acompanhamento do médico alergista e imunologista nesses casos para poder recomendar. E o SUS oferece esse serviço, né, doutora? É importante lembrar para Isso. você de casa que está, onde é que eu posso tirar minhas dúvidas em relação a qual vacina que eu posso tomar, se eu tenho alergia, né, doutora? Vamos explicar. No SUS, a gente tem a disponibilidade nas unidades de saúde, né? E também a gente tem o CRI, que é o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, onde esses grupos eles vão ser contemplados com vacinas especiais, né, que não fazem só parte do PNI. Né? E também a gente tem essa orientação para passar, geralmente no paciente que ele já passa com pediatra, na unidade básica, né? Então é importante ele ter o acompanhamento médico para poder orientar, porque a gente já tem calendário de todas as idades, de todos os grupos, e isso já está bem, assim, bem norteado na medicina. Perfeito, doutora. Doutora Anne, então suas considerações finais, né, sobre a importância, gente, de você estar com o seu calendário de vacinação sempre em dia, né, doutora? Vacinar ainda é a principal medida, né, para se proteger contra infecções, né, e você também proteger seus familiares, seus amigos, porque você vai, não vou dizer que você vai impedir de você ter a doença, mas você vai minimizar a chance de você ter. E, por exemplo, no caso da Covid, a gente vê claramente a melhora que teve no quadro epidemiológico após a vacina, né? Então, é uma recomendação, é a melhor medida que a gente tem de saúde pública, né? A gente tem um programa nacional de imunização que é invejável no mundo há décadas, né? Que fornece as vacinas. Já erradicou várias doenças, isso, né? Como gratuitamente. Polio, né? Sarampo, e a gente precisa fazer isso para evitar que as doenças voltem. O sarampo, ele tinha sido erradicado um tempo, voltou? Voltou. Porque a gente está tendo baixas taxas de vacinação. Os pais estão com medo. E a gente precisa perder esse medo. Precisa perder esse medo e ficar atento também às campanhas de vacinação. Quase todo mês está tendo campanha de vacinação, mutirão. A gente sempre aqui no JTV UFMA está informando você aí de casa. Então fica atento aqui ao nosso telejornal. Também você pode procurar nas mídias sociais da Prefeitura, do Governo do Estado. Não perca essa oportunidade, como a doutora Anne falou. É importante, gente, se vacinar. A gente fala, já está batido esse jargão, mas realmente vacinas salvam vidas, né, doutora? Salvam muitas vidas, né? Se você colocar hoje uma pesquisa no Google rápida, já evita 4 a 5 milhões de óbitos anuais. Olha só. Só vacinar.
Ótimo, doutora. Então, obrigada pela sua participação. A gente agradece sempre. Convidada aqui a retornar ao nosso telejornal. Ótimas explicações. Obrigada.